Romanos capítulo 12, versículo 3. Olha o que Paulo fala. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, nós devemos ter sobre nós mesmos um conceito equilibrado. Em outras versões diz moderado, né? Ou seja, você tem que ter um conceito equilibrado, mas ele define isso da seguinte forma: de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, no corpo de Cristo, todos têm um lugar. Todos têm um lugar. É como a gente ilustrou semana passada. No corpo nós temos os dedos, nós temos os pés, nós temos as mãos, nós temos os braços, ou seja, o corpo tem vários membros, onde o apóstolo Paulo, de forma inspirada pelo Espírito Santo, ele fala de uma forma perfeita quando ele diz, mas o cabeça é Cristo. Então, nós somos os membros desse corpo, então cada um tem um lugar nesse corpo, mas você precisa saber qual é o seu lugar no corpo de Cristo. E a gente falou semana passada que quem define a sua identidade é aquele que pode lhe identificar. E quem é esse que pode lhe identificar? É Deus. Deus, aquilo que o Kleber acabou de falar, né? Ele disse, olha, se você falou muito sobre intimidade, relacionamento com Deus. Quando a gente se relaciona com Deus, a gente sabe o nosso lugar na casa de Deus. É interessante que aquilo que Kleber falou é o que Deus vem falando comigo durante essa semana todinha, Kleber. E ele estava falando justamente na carta em Apocalipse, na última carta da 7ª igreja, né, que é a igreja de Laodiceia. Quando ele falou que a igreja de Laodiceia não era nem quente nem fria, era morna. Se achava rica para si mesma, mas não era rica para com Deus, ou seja, não tinha relacionamento. O relacionamento daquela igreja foi justamente sobre isso que Deus vem falando comigo essa semana, sobre relacionamento com o Pai. Não adianta você fazer nada para Deus se você não tem um relacionamento com Deus. Tem pessoas que são mas muito ativas nas igrejas, mas faz um monte de coisa que Deus não mandou fazer. Mas é muito ativa. É um ativista religioso. Mas não tem intimidade nenhuma com Deus. E quando você não tem intimidade com Deus, você não tem a sua identidade em Deus. Então, para a gente não pensar além do que convém, nem aquém do que convém, a gente precisa ter esse relacionamento com Deus. E quando a gente fortalece essa intimidade, esse relacionamento diário com Deus, a gente sabe qual é o nosso lugar no corpo. E aí a gente não vai ficar pensando, eu queria ser como o Kleber, eu queria ser como a Amanda, eu queria ser, eu não posso ser, eu não consigo ser, eu não sei ser. Não vai ser, se você não tem relacionamento com Deus, você não vai saber de nada. Né? Então hoje a gente vai falar sobre não pensar aquém do que convém. Então, uma coisa interessante que a gente vê aí, que em Romanos, Paulo fala que a gente tem que ter uma maneira equilibrada no pensar. Somos desafiados a pensar com moderação, mas também de acordo com a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Então, a primeira parte da lição, ela vai falar sobre inferioridade versus verdadeira identidade. Né? E a gente vai ver aí que a inferioridade é uma forma errada de se ver. Quando a gente vai ler essa parte de Números, capítulo 13 e o versículo 14, é bom você ler em casa, né? Reler em casa, o capítulo 13 e 14. Ele fala daquele momento em que o Senhor manda Moisés escolher
10 espias, né, ou seja, 10 espiões, para ir lá olhar a terra. Olha só que interessante, eu vou ler só um trechinho do versículo 2. Olha só o que Deus diz para Moisés. Ele disse: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. Terra, olha, essa parte é importante. Olha só o que Deus disse a Moisés: terra que dou aos israelitas, envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Ele disse: eu envie esses espiões às terras que eu estou dando aos israelitas. Aí a história conta que aqueles espiões vão, quando voltam, e que Moisés vai pedir o relatório, o que é que acontece? 8 daqueles 10 espiões começam a dizer: olha, a terra realmente é boa. Lá realmente as frutas é grande, cada cacho de uva que precisa de 2 homens para carregar, sei quantos homens para carregar. A terra realmente, como o Senhor disse, a terra realmente mana leite e mel. Só que a terra, ele diz, mas a terra tem gigantes, tem homens fortes. E veja só a visão daqueles espias: nós somos como gafanhotos diante daqueles homens. Mas aí você vê que Josué e Caleb disseram: não é assim não. O Senhor vai nos dar condições de ir lá, de conquistar aquilo que nos foi dado por herança. Ou seja, Caleb e Josué entendeu aquilo que o Senhor falou através da boca de Moisés, quando disse: olha, a terra que eu dou aos israelitas, vão lá espiar, vão lá só conferir. Deus pediu: vai lá conferir aquilo que eu já dei para vocês. Então, veja só que aqueles 10 espiões, aqueles 8 dos 10 espiões, tinham uma visão inferior de si mesmo. Então a gente tem que ter cuidado com um pensamento de inferioridade que muitas vezes o diabo coloca na cabeça de muitos cristãos, que não entendem a sua identidade em Deus. Não é? Então a gente tem que ter cuidado. Mas Josué e Caleb pensou diferente. A gente vê aí também que esse pensamento de inferioridade é uma atitude que irrita a Deus. Isso irrita a Deus. Quando você vai ler em Êxodo, no momento em que o Senhor vai chamar Moisés, aí Deus ele diz: olha, Moisés, eu ouvi o gemido do meu povo. Eu ouvi o gemido do meu povo, Moisés. Tenho ouvido o gemido e o choro do povo lá no Egito. Eu imagino Moisés ali ouvindo o Senhor falando, né? E se empolgando: olha, mas eu vou libertar esse povo. Eu vou libertar esse povo não vai ficar mais cativo. Eu vou tirar esse povo, vou levar para uma terra que mana leite e mel. E Moisés ali empolgado. Mas de repente o Senhor disse: olha, Moisés, e tu vai ser o líder desse povo, é tu que vai conduzir esse povo. Aí Moisés já começou: eita, peraí, tá bonita a história, né? Mas colocou logo eu no... Aí Moisés começa a indagar o Senhor: mas Senhor, olha, eu não falo muito bem. Aí o Senhor disse: Moisés, mas sou eu, fui eu. Quem foi que fez o mudo e o surdo, Moisés? Quem foi o que fez o que fala e o que escuta? Né? Eu estou te enviando, mas Senhor, olha, e quando eu chegar lá eu vou dizer: quem foi que me enviou? Se diga, Moisés, que foi o eu sou que enviou. Mas como é que eles vão acreditar em mim? Só, Moisés, pega essa vara, joga aí no chão. Aí a vara virou uma serpente, agora pega nela de volta. Aí, vai, Moisés, olha para a tua mão. A mão de Moisés ficou leprosa. Olha de novo, ficou boa. Então, olha, você vai mostrar através de sinais, Moisés. Você vai ver que eu estou contigo. Você vai mostrar que eu sou contigo, Moisés. E Moisés começa a indagar: Senhor, envia outro. Até que tem uma hora que Deus se irrita com Moisés. Tá bom, Moisés, eu vou usar a boca de Arão, né, o teu irmão, Moisés. Agora, Moisés, você que vai ser usado para libertar esse povo. Então, assim, esse complexo de inferioridade irrita a Deus. Irrita. Eu lembro que quando Deus me chamou a primeira vez, começou a me chamar,
Eu fui consagrado a diácono muito novinho. Eu tinha 25 anos e só tinha 3 anos de crente. Eu me considerava novo, e realmente eu era novo e era muito imaturo. Mas foi esse tempo que eu fui consagrado. E eu comecei a questionar que se realmente eu era. E comecei a pensar assim, não, foi coisa do homem. Eu sei que Deus tem os seus negócios com cada um em particular, né? Mas assim, eu comecei a julgar que era coisa de homem, que eu não era para estar ali, que eu não era para ter sido consagrado. E comecei a indagar a Deus, dizer: Deus, olha, eu posso desistir disso, porque eu acho que não é para mim. Por quê? E Deus começou a dizer: não, eu lhe chamei. E eu chorava dizendo: Deus, não dá para mim. Tem gente mais capacidade. O Senhor, eu lhe chamei, eu lhe escolhi. E eu brigava com Deus, até que Deus confirmou realmente que me chamou. Que eu fiz um desafio com Deus, e Deus depois foi lá e confirmou. Mas isso aí também, sabe o que era? Era egoísmo. É porque eu queria ser o crente domingueiro, aquele que vem domingo, mas não tem compromisso com nada. Queria ficar em casa. Mas também existia um complexo de inferioridade, porque eu dizia: não, tem tanta gente boa na igreja que sabe tanto, gente formada em teologia, gente disso, gente daquilo, melhor do que eu. Então você tem que ter cuidado com o que você pensa a respeito de si mesmo. E não há melhor forma de você saber como você deve pensar a respeito de você, senão através do seu relacionamento com Deus. Deus é tão perfeito que começa essa lição de hoje justamente falando sobre isso, sobre intimidade com Deus. Porque quando você tem relacionamento com o seu Pai Celestial, você sabe muito bem o caminho que você está trilhando. Então vamos lá, vamos mais adiante. Então, vamos para a postura de nos enxergarmos em Deus. A gente vê Josué e Caleb em Números 13 e 14. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Essa foi a frase, foi a fala de Josué, de Caleb, perdão, que está em Números 13, 30. Então, você tem que saber quem é você em Deus. E isso você só vai saber quando você começar a se enxergar em Deus. Por isso que é importante a gente falar sobre esse seu relacionamento com o Senhor. Você não tem que se preocupar em que você vai fazer, mas em ser em Deus. Aí você não vai cair no problema de ser uma pessoa que vai fazer aquilo que não deve fazer. Como bem o Kleber falou aqui, né? De repente o pastor Mano disse: Kleber, você vai abrir 10 igrejas na Ponta Verde, mas não era a vontade de Deus. Vai abrir 10 igrejas lá, mas de repente Deus quer que Kleber fosse realmente o zelador da igreja. Eu sempre falei isso em alguns lugares que eu ministrei, assim, falava de Deus, né? Falava de Deus, pregava sobre isso. Olha, o melhor lugar que você deve estar é aquele lugar que Deus quer que você esteja. O melhor lugar que você deve estar é aquele lugar em que Deus quer que você esteja. Esse é o melhor lugar que você deve estar. Não é aquele lugar que você quer ficar. E eu lembro de uma situação que aconteceu comigo, em que a gente tinha um trabalho de pregar a palavra em determinado momento no meu local de trabalho. E a gente começou esse trabalho e pregando para alguns, juntava alguns e falava do amor de Deus, e pregava, orava. Eu sei que foi interessante que aquele período foi o período que eu recebi, em menos de 3 meses, mais convite para sair daquele lugar de trabalho que eu trabalhava, que eu nunca havia recebido em tantos anos de trabalho. Em 3 meses eu recebi pelo menos
foi pelo menos uns 6 convites para sair de lá. Aí no primeiro eu disse não, no segundo eu disse não, no terceiro, acho que no terceiro convite eu comecei a desconfiar, aí tem coisa errada. Eu nunca recebi tanto convite para sair daqui. Tem coisa errada. Aí no terceiro convite, eu recebi, eu estava trabalhando, aí um colega chegou e disse, olha, fulano, rapaz, a gente está precisando de uma pessoa em tal canto, em outro batalhão, e eu pensei em você. Olha, posso dar o seu nome para fulano? Pode dar, eu vou. Aí quando aquela pessoa saiu, naquela hora, naquele mesmo instante, o Senhor disse, você falou comigo? Você perguntou para mim se eu quero que você saia? Aí poxa, eu fiquei com vergonha de chegar lá para a pessoa e dizer que não queria mais. Eu disse, não, Senhor, peraí. Aí quando eu cheguei em casa, dobrei meu joelho e disse, Senhor, como não é da tua vontade, se não é da tua vontade, então aquela pessoa vai ligar para mim para confirmar e eu vou dizer que não dá. Mas foi dito e feito. Passou um negócio de uns 2 meses depois, ela ligou. E aí, está confirmado, vai? Eu disse, vou não. E naquele dia, depois daquela situação, foi mais de uns 3 convites, eu já disse não. Eu entendi que era a estratégia de Satanás para acabar com o trabalho que a gente estava fazendo. Eu e outros irmãos. Eu e mais 2 irmãos que a gente estava fazendo naquele batalhão. De pegar a palavra. Então, eu aprendi naquele dia que o melhor lugar que eu devo estar é o lugar onde Deus quer que eu esteja. Então, isso surge somente num relacionamento com Deus. É no seu relacionamento com Deus que você vai saber quem você é e aonde você deve estar. Qual é a sua identidade? Então, a identidade do cristão está sempre relacionada ao seu relacionamento com Deus. Né? E a gente vai ver em Colossenses 3, né, dizendo, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo. Então, assim, quando eu entendo que o Senhor, que a minha vida está em Deus, então eu não vou ficar inseguro naquilo que eu devo ser. Porque eu sei que o Senhor está conduzindo a minha vida. Em Joel 3,10 fala o seguinte, né? O Senhor falou através de Joel, diz o seguinte, deu essa declaração, né? Diga ao fraco, eu sou forte. Às vezes, a gente realmente, por exemplo, eu tinha, no começo da minha caminhada, eu era muito inseguro. Como eu já compartilhei para alguns aqui, eu era muito tímido. Muito tímido. Falar em público, como eu estou falando com vocês, para mim, isso era uma coisa fora de cogitação. Você vê o nível da minha timidez, era que eu abandonei 2 faculdades, uma no SESMAC e uma na UFAL, porque eu disse, eu não vou terminar essas faculdades, porque eu nunca vou lecionar, nunca vou ser professor, porque eu não consigo falar em público. Eu abandonei, simplesmente deixei para lá. Então é o seguinte, às vezes a gente precisa ter uma atitude, e isso é claro que vem de Deus, e entender o seguinte, não, a gente tem que enfrentar alguns medos, para que a gente possa ser usado em Deus. E às vezes você vai ter que dizer realmente, assim essa frase, eu sou forte, o fraco, realmente eu reconheço que eu sou fraco, mas em Deus eu sou forte. E enfrentar alguns medos. Se você ficar engolindo essa conversa do diabo, que diz, você não pode, aí você vai, realmente eu não posso, eu sou gafanhoto, eu sou pequeno, realmente, não dá, eu não consigo, eu não vou. Aí você se prostra. Mas quando o diabo disser que você não pode, você vai dizer bem assim, realmente eu não posso. Mas o meu Deus pode. E com Ele eu sou forte. Eu lembro uma vez, também lá no meu trabalho, eu trabalhava na rua, né? E nesse dia eu fui olhar a minha escala. E quando eu fui olhar a minha escala, aí chegou o sargento lá, na época era soldado,
Aí disse bem assim, Gomes, a gente está precisando de uma pessoa para trabalhar na secretaria, junto com o comandante. Aí, tu entende alguma coisa de informática? De digitação? Isso foi em 2007. Meu irmão era ignorante demais. Olha, para você ter ideia, eu pedia para a minha esposa ligar o computador, porque eu tinha medo de queimar o computador. Para você ter ideia, o nível da ignorância. Eu só dizia, pessoal, deixe no Word, o resto eu sei, porque eu sei datilografar. datilografar. Tem gente aqui que não sabe nem o que é isso. Então é o seguinte, aí eu deixo aí, o resto eu faço. Para você ver, para você entender o nível da ignorância. Então ele chegou para trabalhar com o comandante na secretaria, digitando documentos, né? Assim, importantes, tá? Fazendo ofícios, memorandos, né? Ali para o comandante. Aí na hora ele chegou e disse bem assim, né? E aí, tu entende alguma coisa de informática? Eu estava vendo aqui escala. Na hora eu ouvi a voz do Espírito Santo. Meta a cara. Nossa, isso é da carne, não é de Deus não. Aí ele, e aí Gomes, tu entende alguma coisa? E eu calado aqui, frio, e eu ouvi a voz de novo, meta a cara. Aí eu, eu disse assim, eu reino um pouco. Aí disse, pronto, amanhã venha para cá, porque você já vai ser treinado. Porque o menino o rapaz que estava no lugar vai sair, vai entrar de uma licença, e você vai ser treinado. Oxe, meu irmão. Eu vim outro dia, fui jogado assim no setor. Se vira. O treinamento foi esse. Mas, queridos, assim, esse caminho foi um caminho preparado por Deus, para que, através da lei, eu começasse a pregar naquele batalhão. Eu passei quase 13 anos naquele batalhão e pelo menos 11 anos eu preguei naquele batalhão, para muitas pessoas. E assim, mas também foi fácil? Não, porque realmente, para mim foi difícil. Por quê? Porque o trabalho, eu comecei a exercer o trabalho lá na secretaria, aprendendo a fazer algo que era para uma pessoa profissional. Você não tem ideia como fui perseguido por causa disso. A falta de paciência, mas teve muita gente que me ajudou, né? Comandante que olhava assim, ficava louco comigo. A demora. Mas Senhor, mas uma coisa eu tinha certeza, não, eu estou aqui porque foi Deus que me colocou. Tanto que quando uma vez eu fui ameaçado de ser tirado de lá, porque alguém estava olhando o lugar que eu trabalhava, alguém disse, rapaz, olha, tire férias não, porque você vai perder o seu lugarzinho. Seu lugarzinho? Eu estou onde Deus quer que eu esteja. Se for para sair daqui, nem o presidente mandando eu ficar, eu fico, porque Deus me tira. Agora, se Deus quiser que eu fique aqui, nem o presidente dizendo, tira esse menino daqui, ele me tira. E foi assim. Eu não saí. Não, até tiraram um dia só, no outro dia eu voltei. Tentaram mesmo, inventaram. Meu Deus do céu, se eu contar essa história vai dar uma pregação. Mas vamos lá. Mas, gente, então assim, a gente tem que dizer, o fraco tem que dizer, eu sou forte. Você vai ser, muitas vezes, Deus vai lhe chamar para lugares altos, que você vai se sentir, realmente, eu não sou capaz disso. Mas é uma coisa que o pastor Manassés sempre fala, que o reino de Deus é um reino de capacitação. E Deus vai lhe capacitando, mas Ele lhe chamou. Você tem que dizer, eis-me aqui. Mas se eis-me aqui, tem que estar ligado com o seu relacionamento com aquele que lhe chamou. Porque quando Deus lhe chama, ele diz, vá-se embora. Não, pelo contrário. Foi o que ele disse para Josué? Eu estou contigo, assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu sou contigo também, Josué. Não, você não está só, não te desampararei.
Deus lhe chama, mas para que você caminhe junto com Ele. É por isso que você tem hoje o Espírito Santo. É uma parceria, é um relacionamento de parceria. São dois amigos que andam um com o outro, certo? Não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou? Senhor, eu sou um com Ele e Ele comigo, um comigo. Certo? Vamos lá. Vamos para dependência versus interdependência. A dependência, ela pode ser prejudicial. Vamos ler aqui essa situação aqui entre Paulo, Barnabé e Marcos, né? Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então para Síria e para Sicília, fortalecendo as igrejas. Então, assim, aqui nesse momento, a gente vê a lição falando que a dependência pode ser prejudicial. E, às vezes, a gente não pode ser tão dependente nem confiar. Aqui, o pastor Manassés sempre nos fala sobre isso. Não é que a gente vai desconfiar das pessoas, mas a gente não pode fazer do homem a força do seu braço, como está em Jeremias. Não faça do homem a força do seu braço. Não é que você vai desconfiar das pessoas, mas você não pode colocar toda a sua confiança nos homens, mas confiar acima de tudo, em Deus. Você viu que Paulo foi, Marcos, né? João chamado Marcos, falhou com Paulo. Quando Paulo precisou, Marcos pinotou. Deixou Paulo sozinho. Então, às vezes, você tem que ter cuidado com a sua dependência. Não fique muito dependente dos outros, mas seja sempre dependente de Deus, acima de tudo. A gente precisa, sim, de parcerias para trabalhar no reino de Deus. A Bíblia nos aconselha que nós devemos estar sempre juntos uns com os outros, mas lembre-se sempre de depender, acima de tudo, de Deus. Porque às vezes, e vai acontecer, você vai ficar só. Às vezes você vai ficar só. Às vezes vai acontecer com você o que aconteceu com Paulo. Marcos vai deixar, talvez vai ter algum Marcos que vai deixar você sozinho, vai deixar você na mão. E aí, se você tem a sua confiança totalmente em Deus, Deus vai ser o seu auxílio. Certo? Vamos mais à frente aqui, né? Interdependência pode ser benefício, pode ser benéfica, né? A gente vê aqui Paulo não foi sem Tito, 2 Coríntios 2, 12 e 13, né? Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me dele e fui à Macedônia. Mais adiante a gente vê Lucas 10:1, né, que o Senhor ele diz o seguinte: depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Então, assim, a gente vê aqui também que a interdependência, que é o relacionamento entre duas ou mais pessoas, ela pode ser benéfica. Então, por mais que a gente saiba que nós não devemos pensar a quem, ou seja, de uma forma inferior a respeito de nós mesmos, nós temos que saber que é importante a gente ter outra pessoa ao nosso lado, junto conosco, né? É aquilo que
Mais uma vez o Kleber falou sobre a questão da mutualidade, né? Tem que ser mútuo o nosso relacionamento, porque a gente precisa um dos outros. A gente falou isso na lição passada. Então, aquele que não pensa a quem, ele sabe que precisa também da ajuda do outro. Então, não se isolem. Gente, não se isolem. Mas, pelo contrário, se junte. Se junte com quem vai acrescentar algo de Cristo na sua vida. É verdade que às vezes nós somos imaturos em algumas áreas, temos dificuldades em algumas situações, e é por isso que nós precisamos nos juntar com quem entende mais. Reconheça que você precisa, porque se tem uma coisa terrível no reino de Deus, é gente que se acha independente, que pode fazer tudo sozinho. Ah, não preciso. Ah, eu já faço. Não pense que porque você está fazendo alguma coisa em nome de Deus, que você está fazendo com Deus. Vocês entenderam? Nem sempre que você está fazendo algo de Deus, você está fazendo com Deus. Às vezes você não está fazendo com Deus. Cuidado, lembra que o Senhor Jesus Cristo disse que vai chegar um momento, naquele dia do Senhor, que o Senhor vai ter gente que vai dizer, mas eu profetizei, eu falei em línguas, Senhor, eu preguei em teu nome, eu curei enfermos, você sai de perto de mim que eu nem te conheço. Ou seja, se ele disse que não conhecia aquela pessoa que fazia coisas no nome de Deus, o que é que Jesus Cristo estava dizendo? Que não havia relacionamento entre eles. Era aquelas pessoas que faziam porque achavam que tem que fazer. Não, não é assim. Tem que ter relacionamento. Tem que ter parceria. Tem que ter comunhão. Então a gente tem que estar sempre juntos. Né? E por fim, gente, para a gente terminar a nossa lição, eu vou pular para o terceiro, que diz o seguinte: louvores e transferência de glória. Né? E tem como título aqui: alguns acham que nunca podem receber nenhum tipo de louvor. Provérbios 27, 21 diz: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Quando a gente vai ler também Provérbios 31, 28 e 31, diz o seguinte: seus filhos se levantam. Essa daí é aquela parte do Provérbios onde ele fala sobre a mulher virtuosa, né? Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todos supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela recebe a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Assim como tem gente que tem problemas com elogio porque começa a se envaidecer, tem gente que tem problemas que não consegue ser elogiado porque acha que não merece. Esse é um complexo de inferioridade. E isso está muito relacionado, às vezes, ao seu relacionamento de paternidade. Porque talvez você foi criado num ambiente familiar onde, né, tem aquele ambiente familiar que é o seguinte: você não faz mais que a sua obrigação. Nunca tem elogio. Se você faz uma coisa errada, você é julgado e você é cobrado. Agora, se você faz alguma coisa certa, o máximo de elogio que você ouviu foi: você não fez mais que a sua obrigação, porque esse é o seu dever. Então, quando você cresce num ambiente como esse, então qualquer elogio para você é estranho. É estranho. Porque você acostumou num relacionamento de paternidade que você nunca era bom o suficiente. Então a gente tem que ter cuidado. E isso só vai ser tratado com o seu relacionamento de paternidade, primeiramente com Deus e com um bom discipulador. Porque, sim, alguns momentos você vai ser elogiado, sim.
Claro. A Bíblia diz que nós devemos honrar quem merece honra. Certo? Então, você só tem que saber equilibrar esse elogio. Nem deixar ele fazer subir a sua cabeça, nem você imaginar que você não merece. Mas a Bíblia nos ensina, sim, que muitas vezes nós vamos ser elogiados. O próprio Pai nos ensina, através da parábola dos 10 talentos, quando ele diz assim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e no muito te colocarei. Ou seja, o próprio Deus elogiando. A gente vê a figura do Pai dizendo, esse é o meu filho amado, que eu tenho prazer. Então, em alguns momentos, você vai ser, sim, digno de serem louvados, de ser elogiados. Sim, porque Deus fez vocês com dons e talentos. E que algumas vezes vocês vão receber elogios. Mas é só receber isso com moderação. E por fim, o correto é saber transferir a glória para Deus, né? A gente vê aí nessa passagem de Atos 12, 21, no dia marcado, Herodes, vestido os seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Nessa passagem aí, Herodes, ele fez um discurso para o povo e o povo ficou animado e gostou. E o povo começou a dizer bem assim, está aí o Filho dos deuses. Mas a Bíblia diz que naquele momento Herodes não glorificou a Deus, e por não ter glorificado a Deus, foi comido por bicho naquele mesmo instante. Então a gente tem que entender que quando a gente recebe elogios, a gente transfere para Deus. É para a glória de Deus. Principalmente quando a gente reconhece que não merecia, né? Porque tem alguns elogios até que tem um méritozinho, mas tem alguns que não é não. A gente sabe que foi Deus. Se não fosse Deus, e principalmente esse, a gente tem glórias a Deus. Sempre lembrem disso. E por fim, eu quero ler esse Provérbios 23, 7, que diz o seguinte, pois ele só pensa nos gastos, ele lhe diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. A gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa. Porque você é fruto daquilo que você pensa de si mesmo. Escrevam isso, você é fruto daquilo que você pensa de si mesmo. E como é que eu devo pensar a respeito de mim mesmo, irmão Júnior? Foi aquilo que a gente falou no começo da aula. Se relacione com Deus. Eu vi uma pregação que o pastor... Tem uma pregação muito boa que vocês podem assistir no YouTube, do pastor Luciano Subirá, que ele fala sobre como Deus lhe vê, e tem outra que ele diz bem assim, você é aquele que você vê, como você se vê. São duas ministrações diferentes. E uma coisa que ele fala numa das ministrações é o seguinte, que ele diz, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu posso aquilo que Deus diz que eu posso. Você entende que quando você pensa assim, você nunca vai pensar além nem a quem. Você vai sempre viver ali no nível que Deus preparou para você. Então sempre pense nisso. Você é aquilo que Deus diz que você é. Porque muitas vezes os frutos das nossas ações nascem aqui, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Então, se você pensa demais sobre você, você pode cair. Porque a gente aprendeu na lição passada que a soberba precede a queda. Mas também você pode pensar menos a respeito, irritar o coração de Deus. Porque Deus tem um pensamento a vosso respeito. Não foi isso que ele falou em Jeremias? Eu tenho um pensamento a vosso respeito, pensamento de paz, não de mal. Né? Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente pensa. Porque está escrito numa das cartas de Paulo que ele diz assim, que Deus é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos, segundo a capacidade
que Ele tem para cada um de nós, segundo a sua vontade. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente pensa. Amém, queridos? Glória a Deus. Então a gente encerra aqui por hoje. Vamos ficar de pé.